pessoal, tudo bom com vocês? Partiu descobrir o tema da nossa videoaula de hoje? Mesopotâmia. Galerinha do bem? Então é o seguinte, pela extensão aí do nosso tema, nós teremos 2 vídeos falando sobre Mesopotâmia. Esse primeiro ele vai tratar dos aspectos mais gerais e o segundo vídeo ele vai trabalhar especificamente com cada povo que habitou a Mesopotâmia, ok? Para começarmos então a falar sobre a Mesopotâmia, primeiro a gente vai ter que recuar um pouco lá no tempo, a gente vai voltar um pouco em algumas coisas que eu falei lá no último vídeo. Aquele vídeo sobre pré-história, para quem não viu, o link tá aparecendo por aqui, hein? Lembram que eu falei que lá no Neolítico, quando o homem então descobre a agricultura, quando ele domestica os animais, ele vai se sedentarizar. O que é isso mesmo? Ele vai se fixar então no mesmo local. Então, que local que ele vai se fixar, gente? Próximo aos rios. Por quê? Porque a água, gente, é vida. A água é essencial para tudo, tá bom? Então, nesses locais, eles vão começar a praticar agricultura irrigada, tá? Não vão usar o rio apenas aí para tomar água, para dar de beber aos animais, não só para isso, tá? Eles vão começar a, então, fazer diques, fazer barragens, começar a trabalhar esse rio, tá? Vão começar, então, as trocas comerciais, porque agora, com a agricultura irrigada, então eu vou ter excedentes, tá, gente? É um nome complicado, mas o conceito não é difícil. Excedentes é tudo que sobra, tá? Porque antes a alimentação do homem era baseada na subsistência, lembra disso? Subsistência, aquela ideia de que o homem só produz, tá? Melhor, o homem só retira da natureza o essencial para a sua sobrevivência, e não produz. Agora, com os excedentes, tá? Eu vou ter sobra de alimento. Então, com essa sobra de alimento, eu vou poder, então, comercializar, tá? Realizar o comércio baseado nas trocas com coisas que eu não tenho ali à minha disposição. Então essas aldeias, elas vão começar a crescer muito, tá? Se tornando aí algumas, tá, gente? Se tornando cidades que vão dar origem a toda uma organização que originarão as primeiras civilizações. E hoje a gente vai falar de uma delas, tá? Então a gente conseguiu ali vir puxando e chegar então na Mesopotâmia, tá? Mas eu falei que esses povos fixaram ali perto de rios. Mas perto de que rios? De que local eu estou falando exatamente? Gente, as primeiras civilizações aí, então elas se originaram em um local que a gente chama de crescente fértil. Mas o que é isso, professor? Que nome esquisito é esse, produção? Chamamos de crescente fértil essa região localizada entre o Oriente Médio, vales dos rios Tigre e Eufrates, e nordeste da África, Vale do Rio Nilo. Não confundam, o crescente fértil pega toda essa extensão. Não é só a Mesopotâmia, hein? Ganhou esse nome, pois olhando no mapa, a região tem um formato de lua, lá na fase quarto crescente. Já o termo fértil é devido então à fertilidade do solo nos vales do Rio Nilo, Tigre e Eufrates. Vamos nos localizar agora no tempo e no espaço? Então, essa estreita faixa aqui, ó, de terra, que localiza-se entre os rios Tigre e Eufrates, lá no Oriente Médio, onde atualmente hoje é o Iraque, foi chamada lá na Antiguidade de Mesopotâmia. Mas quando dentro da Antiguidade, prof? Essa região foi ocupada entre 4000 a.C. a 539 a.C., por uma série de povos. E ela foi ocupada por povos muito diferentes entre si, tá? Que falavam línguas diferentes, que tinham costumes diferentes. Mas então como é que a gente chama todos esses povos diferentes de povos da Mesopotâmia? Como que a gente coloca assim, todo mundo no mesmo pote? Gente, é simples, tá? Esses povos mesmo, tá, tendo aí essas diferenças, eles também tinham semelhanças, tá, gente? Que semelhanças eram essas? A forma, tá, de construir, a escrita, tá? A religião, porque todos aí a gente vai ver que eram politeístas, calma que a gente já chega aí. Então, essas características semelhantes, tá, permitem
que os historiadores, então, classifiquem todos esses povos como povos da Mesopotâmia. Será que esses povos, então, eles tiveram aí um convívio pacífico? Não, né, gente? Então, esses povos eles vão empreender muitas guerras para conquistarem aí uns aos outros. Então, por que se vai empreender tanta guerra nesse local? Então, a gente tem que lembrar do quê? Que boa parte, então, desse Oriente Médio era formada pelo quê? Deserto, por montanhas. Então, imagina, gente, uma região ali entre rios, tá? Fértil, que vai atrair o quê? Riqueza, tá? Vai atrair a cobiça desses outros povos. Mas de que povos aí você tá falando tanto, professor, que você me explica de que é? Simples, gente. Então, temos os sumérios, os babilônios, os hititas, os assírios, os caldeus, entre outros aí. Esses são os principais povos que habitavam aí essa região da Mesopotâmia. Mas Mesopotâmia, né? Que nome estranho. Gente, da onde será que veio esse nome aí, Mesopotâmia? Gente, na verdade esses povos aí não se autodeclaravam, né? Eu sou mesopotâmico. Não, né, gente? Na verdade quem criou aí esse termo Mesopotâmia foram os gregos. Então esses gregos viram, tá, gente, que esses povos estavam localizados entre rios, tá? Meso, entre, potamos, rios. Então, por isso o termo Mesopotâmia, tá? Entre rios. Mas que rios, professora, que você está falando? Entre os rios Tigres e Eufrates. É desse território aí que a gente está falando no Oriente Médio. Entre os rios Tigre e Eufrates. Guarda isso, hein? Então vamos falar aí um pouquinho dessa região, por que essa região é tão cobiçada, tá? Então tá, a gente já sabe que tinha dois rios, tá? Que ficava aí entre esses dois rios, esse território. Então, o que tinha de especial esse território? Vamos pensar. Todo rio ele tem aí o teu período do que? De cheias, tá? Não era diferente com o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, esses rios, eles nasciam nas montanhas. Então, lá pela época da primavera, em março mais ou menos, esses rios, tá? Eles começavam a encher. Por quê? Porque acontecia o degelo nessas montanhas, tá? O gelo então começava a derreter e enchia, né? Inundava ali todas as margens, tá? Todas as proximidades do rio. Então imagina as pessoas que estavam ali, né? Que tinham se sedentarizado ali, que habitavam esses locais. Imagina como lidar, né? Com essas enchentes, tá? Com o tempo, então, o homem foi então se juntando, tá, gente? Teve que haver uma organização para construir, por exemplo, uma barragem, porque não dá para construir sozinho, imagina uma pessoa construindo sozinha uma barragem. Então teve que haver aí uma organização dentro dessas aldeias, dentro dessas primeiras cidades, para poder, né, aprender a trabalhar com o rio, tá? Vamos ver então agora algumas características gerais de todos esses povos da Mesopotâmia. A sociedade da Mesopotâmia ela era estratificada e formada por diversas classes sociais. Acima, na pirâmide, encontrava-se o rei, que era tido como representante dos deuses na terra, em uma espécie de monarquia teocrática, onde o rei ele assume a função de monarca e também de chefe religioso. Abaixo do rei encontrava-se os sacerdotes, nobres e chefes militares. Logo abaixo vinham os fiscais, escribas e comerciantes. E a base da pirâmide era formada por camponeses, soldados, artesãos e escravos. A maioria da população, então, era formada por trabalhadores livres que viviam em condições de pobreza e tinham que pagar, então, tributos ao governo. E os escravos geralmente eram os prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam perdido a sua liberdade por não conseguir pagar as suas dívidas. A organização política da Mesopotâmia tinha então um soberano, né, divinizado, o rei, que era considerado representante de Deus na terra. E o rei, então, ele era assessorado por, né, diversos burocratas, como sacerdotes, que administravam a distribuição de terras, o sistema de irrigação, as obras hidráulicas. O próprio templo, ele vai ser então o centro social aí dessa sociedade mesopotâmica.
produção, então, que vigorava na Mesopotâmia era o modo de produção asiático, onde tudo, então, basicamente pertence ao Estado. É o governo que decide como dividir tudo dentro da sociedade. Então, esse modo de produção ele é baseado na agricultura, na mão de obra escrava e também era super dependente de recursos hídricos. Os povos mesopotâmicos eram politeístas, isto é, adoravam então diversas divindades e acreditavam que elas eram capazes de fazer tanto bem quanto mal. Não acreditavam então em recompensas após a morte. Cada divindade era uma força da natureza, como o vento, a água, a terra, o sol. Os homens, então, eles procuravam conhecer a vontade dos deuses manifestada em sonhos. O movimento dos astros, essas observações eram feitas pelos sacerdotes, e isso vai dar origem, então, à astrologia. A astronomia entre os babilônicos foi a principal ciência. Notáveis eram os conhecimentos dos sacerdotes no campo da astronomia, muito ligada e mesmo subordinada à astrologia, onde as torres dos templos elas serviam de observatórios astronômicos. Os babilônicos, então, eles conheciam as diferenças entre os planetas e as estrelas, sabiam prever eclipses lunares e solares, dividiram o ano em meses, os meses em semanas, a semana em 7 dias, os dias em 12 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. As artes, então, caracterizaram-se pelo exibicionismo e pelo luxo, principalmente na construção de templos e palácios, que eram considerados cópias dos existentes nos céus. Então, o zigurate, essa torre de vários andares, ela foi a construção característica das sociedades, principalmente as sociedades sumerianas. O ano, então, de 12 meses e a semana de 7 dias, a divisão do dia em 24 horas, a crença no horóscopo e nos 12 signos do zodíaco. Tudo! Foram eles que criaram o horóscopo e os signos dos zodíacos. Também nem ligo. Minha cor preferida pra hoje é o roxo. Putz, nem tô de roxo. A previsão dos eclipses, o hábito de fazer o plantio de acordo com as fases da lua e a circunferência de 360 graus. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilha, tá? Se inscreve no canal e não esquece aí de ativar as notificações, ativa o sininho, tá? Vem fazer parte aí dessa galerinha do bem que ama a história, assim como eu.